por todo o país, 2020 foi recebido com alegria e muitas luzes e cores. Muito boa noite para todos vocês! E olha, a bola vai começar a rolar nesse fim de semana na temporada 2020 do futebol brasileiro. Tentou botar na frente, ganhou uma jogada, jogou no meio, Juninho girou, bateu pro gol na trave! Tietê, bola um pouco mais à frente, bate condição legal, saiu na cara do gol, subiu a bandeira! E no fim de semana que antecede o carnaval, já deu para perceber que vai ser tendência nos acessórios e fantasias. Não vou usar máscara, não vou falar, sou advogada, meu amor. Se puder ficar em casa, fique em casa. Quem tem que trabalhar, vai trabalhar. Coronavírus. 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 A China está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia e teria sido espalhado pela contaminação de peixes. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan, na região central da China, tem preocupado médicos do mundo inteiro. A suspeita é de que ela seja causada por um novo tipo de coronavírus. A China fala em 50 casos e diz que não houve transmissão de uma pessoa para outra, que teria começado com animais contaminados de um mercado de frutos do mar. Mas pesquisadores da Universidade Britânica Imperial College London, que estão analisando o vírus, estimam que mais de 1.700 pessoas já tenham sido infectadas. Eles reforçam que ainda é cedo para soar o alarme. Subiu para 62 o número de casos de coronavírus, com 2 mortes na cidade de Wuhan. Há registros de coronavírus no Japão, Estados Unidos, Tailândia e Coreia do Sul. A Organização Mundial de Saúde fará uma reunião de emergência hoje em Genebra, na Suíça, para decidir se o vírus deve ser tratado como uma emergência global de saúde. Coronavírus, outro destaque também, um novo vírus que está causando um tipo de pneumonia que já matou 17 pessoas na China. Subiu para 42 o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus na China. A doença já se espalhou para 4 continentes. Surgiram 3 casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil. E com isso o país elevou para perigo iminente o nível de alerta para a transmissão do vírus por aqui. O novo coronavírus já provocou 170 mortes em território chinês. São mais de 8 mil casos de contaminação no país. E fora da China, outras 100 pessoas estão infectadas em 19 países. E diante do avanço dessa doença... A Organização Mundial de Saúde decretou estado de emergência de saúde mundial por causa do surto de coronavírus. Um surto sem precedentes. Palavras do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Agora a OMS vai passar uma lista de restrições e recomendações para os países afetados pela doença. Mas ainda não há motivo para limitar viagens e o comércio. Aqui no Brasil, apesar dessa atualização da Organização Mundial da Saúde, nada muda. Não há motivo para ficar apavorado. O novo coronavírus, apesar de se disseminar rapidamente, tem uma mortalidade muito baixa. Até hoje, domingo, temos apenas casos suspeitos, nenhum confirmado. A Organização Mundial da Saúde declarou que o surto do novo coronavírus se tornou uma emergência de saúde pública mundial. Como sempre acontece no carnaval, milhares de turistas do mundo todo devem lotar os blocos do Rio de Janeiro. Mas o que poderia ser mais uma preocupação parece não incomodar os foliões. A gente está super despreocupado porque, segundo o presidente, segundo as autoridades, aqui não chegou até ainda no país. Então a gente está super tranquilo quanto a esse problema. A gente lembra que não existe nenhum caso confirmado de coronavírus por aqui e as autoridades reforçam que não há motivo para pânico. E já passa de 1.000 o número de mortos pelo novo coronavírus no mundo. São quase 43 mil infectados. A doença causada pelo novo coronavírus agora tem nome: Covid-19.
É importante dizer que o Brasil não está na lista dos países que já tiveram casos confirmados do coronavírus. Mas sabe, né? Gente do mundo inteiro costuma vir pular o carnaval aqui. Aí, de repente, lá no meio daquela gente toda, você ouve: atchim! Ih, isso foi um espirro. Daí você se esquece da folia e se lembra do quê? Do monte de reportagens que você viu sobre o coronavírus. Sim, ele é transmitido pelo espirro, pela tosse. Basicamente, ele se espalha pelo ar. Mas calma, não criemos pânico. Um homem de 61 anos é o primeiro caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. O paciente contaminado é um empresário de São Paulo. Ele apresentou os sintomas depois de uma viagem à Itália. As autoridades reforçaram que não há nenhum motivo para pânico no país. Foi confirmado o segundo caso de coronavírus no Brasil. Janine, o paciente esteve na Itália, lugar da Europa com o maior número de casos infectados pelo vírus. O Ministério da Saúde confirmou hoje o terceiro caso do novo coronavírus no Brasil. O governo do estado de São Paulo reforçou a mensagem de que não há motivo para pânico após a notícia de que o estado de São Paulo tem 6 casos confirmados de coronavírus. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos. O Ministério da Saúde atualizou os casos de coronavírus no Brasil. Subiu para 25 o número de confirmados. O estado de São Paulo tem agora 16 casos, sendo um assintomático e um por transmissão local. O Rio de Janeiro tem 3, a Bahia 2, o Espírito Santo e o Distrito Federal apresentam 1 cada. Alagoas e Minas Gerais confirmaram as primeiras contaminações. Tô na Record, hein? Tô aqui na Record, presidente Bolsonaro, a seu dispor. Abraço aí, patrão. Quero pegar aqui, peraí, vou trazer uma coisa pra vocês aqui. Olha, que gostoso. Aê, toma aí, uma bananinha. A Organização Mundial da Saúde classificou o novo coronavírus como uma pandemia global. Situação em que uma doença se propaga globalmente de forma rápida e simultânea. Já são mais de 125 mil casos em 121 países e em territórios. No Brasil, todos que vierem do exterior serão considerados potenciais casos suspeitos. Hoje não tem jogo da discórdia. Hoje a gente vai aproveitar o nosso tempo para falar de uma coisa que está acontecendo aqui fora. Em dezembro do ano passado, vocês ainda não estavam confinados, surgiu... Não, calma, tá tudo bem. Calma. Surgiu um novo vírus de resfriado. Aos poucos ele foi se espalhando pelo mundo todo. Recentemente chegou ao Brasil. Esse domingão do dia 15 de março de 2020 é o primeiro domingão da história. Os seus quase 31 anos de vida aqui na Globo, de um programa de auditório que terá o auditório vazio. Agora, antes de começar o programa, quero mandar um abraço para o presidente da República, o presidente Bolsonaro. O presidente está resistindo bravamente a todas as armadilhas que coloca em seu caminho. Eu nunca vi a imprensa bater tanto no presidente como eu tenho visto. Presidente, eu sei que é difícil mudar um Estado corrompido, onde muitos dos políticos pensam mais em vantagem própria do que no Brasil. Eu desejo sinceramente que o senhor persista na sua trajetória. É preciso reconhecer que o Brasil está melhorando. É hora de união. Respeite a vontade de quem elegeu Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Respeitem! Vocês não falam tanto em respeito? Então respeitem o voto, porra! Vamos lá, continuamos aqui o programa, vai! Depois de deixar de cumprir recomendações do Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar hoje a pandemia do novo coronavírus. Os presidentes do Supremo, da Câmara e do Senado se reúnem com o ministro da Saúde sem a presença do presidente da República para discutir a crise do coronavírus. Depois de ignorar a recomendação internacional de isolamento para evitar contágio, Jair Bolsonaro diz que há superdimensionamento da Covid-19. E histeria. A Globo está tomando medidas que possam contribuir para conter o avanço desta pandemia. Vai aumentar muito a presença do jornalismo e as novelas terão as gravações suspensas, como recomendam as medidas de prevenção.
Amigos, a partir de amanhã o Globo Esporte vai sair da grade da programação para que a Globo possa aumentar ainda mais essa cobertura jornalística tão importante sobre o coronavírus. Olá, bom dia. São 10h07 pelo horário de Brasília. O jornalismo da Globo abre espaço na nossa programação para tirar as dúvidas sobre o novo coronavírus. Ele é o transmissor da doença que você tanto já ouviu falar, a Covid-19, que está em expansão no Brasil. São Paulo acaba de registrar a primeira morte de coronavírus. É a primeira morte no país. Infelizmente, uma notícia que nós não gostaríamos de dar, mas temos que dar aqui no ar. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em São Paulo. Ele não tinha viajado para o exterior. Outras 4 mortes são investigadas na capital paulista. Parte da economia, o governo já vinha estudando e hoje publicou em Diário Oficial da União Extra o estado de calamidade pública. A intenção, garantia da saúde e emprego para a população brasileira. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje cedo a uma rádio do Rio de Janeiro sobre a atual situação do coronavírus. Segundo ele, o vírus trouxe histeria ao país. O presidente disse que vai manter a festa de aniversário prevista para o sábado. Eu faço 65 daqui a 4 dias, né? Vai ter bolo, presidente? Vai ter uma festinha tradicional aqui, né? É isso aí. Até porque eu faço aniversário dia 21 e minha esposa dia 22. São 2 dias de festa aqui. Dia 21, próximo de meia-noite, ela me cumprimenta, um minuto depois eu a cumprimento. Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá? Eu posso estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia. A vida continua, não tem que ter histeria. Vai lá, você vai lá. Pensamento do dia. Vai! Por maior que seja o buraco que você se encontra, pense que pelo menos por enquanto ainda não tem terra em cima. Boa. E em meio a essa conjuntura tão complexa, o deputado Eduardo Bolsonaro provocou uma crise diplomática entre o Brasil e nada menos do que a China. A provocação desnecessária de um deputado irresponsável, seguida por um chanceler idiotizado, uma espécie de avesso do Barão de Rio Branco, colocou o Brasil em conflito com seu maior parceiro comercial. Pura inépcia. O chefe da diplomacia, que teria como missão zelar pelos interesses do país, torna-se assim um obstáculo, talvez o maior, no caminho de nossas relações com a China. A gente tem que explicar o que é o coronavírus, para que as pessoas possam ter um entendimento de quais os sintomas que eles têm, para que eles possam procurar ajuda. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que em abril nosso sistema de saúde deve entrar em colapso. Então, essa é a nossa missão. E acalmar a população. Por exemplo, eu sou o chefe de Estado. Eu tenho que dar exemplo. Eu não tenho que ficar escondido aqui, com o meu atendimento médico VIP de primeira e deixar o povão para lá. Eu tenho que estar, no meu entender, sempre que possível, ao lado do povo brasileiro. Vão morrer alguns do vírus? Sim, vão morrer. Tá? Alguns por estar já com deficiência, outros que vai acontecer. Vai pegar o cara, pegou o cara no contrapé, vai acontecer, lamento. A minha mãe está com 92 anos de idade, magrinha, se pegar nela qualquer coisa, coitada da minha mãe, eu acho que ela nos deixa. Tá? Agora, não podemos criar esse clima todo que está aí, prejudica a economia. E agora são 15 mortos confirmados em São Paulo. A gente vai voltar ao vivo com o Giba Bergamin, porque o governo do estado disse que vai decretar quarentena. Olha só o que está acontecendo nas redes sociais. A bandidagem, a criminalidade mandando mensagens com toque de recolher, Silvana. Pois é, moradores de várias comunidades, toque de recolher de traficante e de miliciano, impondo aí a população para ficar em casa. Pelo menos metade da população brasileira poderá ser contaminada pelo novo coronavírus, mas a maioria não vai apresentar sintomas da doença, é o que alerta o Ministério da Saúde. Aí, coloca aí, tem aí o rapaz de Taipas aí, é ilustra ou é áudio? Coloca com áudio ele. Eu queria que esse rapaz aqui não pode vir aqui, mas eu queria dar os parabéns pra você, velho. Pessoal, por favor, gente. Tá lotado aqui, vocês estão de brincadeira. As pessoas estão morrendo aqui no hospital, na cachoeirinha, pra todo lugar. Olha isso aqui, ó. Vamos pensar, vamos morrer em pânico. A gente vai morrer. A gente não tem um governador de pulso. João Dória é um louco. Tá aqui, ó. Já era pra ter fechado o metrô, o trem. O tanto de gente que tem aqui. Vamos acordar, gente. É epidemia!
O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil. Se puder ficar em casa, fique em casa. Quem tem que trabalhar, vai trabalhar. Até que o número de óbitos por pessoas abaixo de 40 anos é insignificante, né? Se aproxima de zero. Quando o Brasil é agredido por uma ofensiva cruel de morte e desemprego, chega uma crise política ameaçando dar os retoques finais a um quadro que já é trágico o suficiente. Os brasileiros não merecem. Dizer que a hora é de pacificação e concentração de esforços tem sido tão correto quanto inútil. O país permanece dividido quando deveria estar unido. Unido e consciente de que o inimigo é de todos e assim deve ser enfrentado. A pandemia e seu rastro trágico na economia não permitem a insensatez de uma crise política a provocar novas tormentas. Alimentar essa crise, que já é gravíssima, com permanentes conflitos e provocações, é o que a razão e a lucidez mais rejeitam. A Band ainda acredita e insiste numa mensagem de união que, se não vier pela consciência de pacificar o país, que venha pelo medo de que as coisas piorem ainda mais. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então tenho calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado. Wanderson, amanhã de manhã, por favor, publique isso na página do Ministério da Saúde, bem grande. Quais os tecidos que você entende que são aquele trabalho que você fez? Mostra o trabalho científico que já comprova que máscara para vírus de gotícula, máscara de barreira mecânica, funciona muito bem. Qualquer pessoa pode fazer a sua máscara de pano e utilizar, que vai funcionar e vai estar utilizando, vai estar ajudando o sistema de saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, evitou entrar em polêmica hoje, depois de ser criticado ontem pelo presidente Bolsonaro, que chegou a recomendar humildade a ele. Na entrevista coletiva de hoje, o ministro negou que pedirá demissão, minimizou o atrito e comparou Bolsonaro ao parente de um paciente, que às vezes não concorda com a opção de tratamento sugerida pelo especialista. Bolsonaro faz live com evangélicos e diz que coronavírus está indo embora do Brasil. Olha aí, ele na live com líderes religiosos. É que eu tenho dito desde o começo, desde há 40 dias. Temos dois problemas pela frente. Lá atrás eu dizia, o vírus e o desemprego. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Mas isso vai meio que na contramão das autoridades de saúde, para a gente ter uma ideia. Na segunda-feira passada eram 553 mortes provocadas pelo coronavírus, agora uma semana depois mais do que dobrou, são 1.223 mortes provocadas pela Covid-19. Afinal, ele mandou o Mandetta embora ou não mandou o Mandetta embora, Walter? Datena, de acordo com o ministro que está participando da reunião, Mandetta fica. Essa é a informação que me chegou de um ministro que participa da reunião nesse momento. Se o presidente vai mudar de opinião até o fim da reunião, mas como você mesmo disse, não é hora do ministro, né? A hora do ministro não é chegada. Então, a informação que nós temos é que Mandetta continua como ministro da Saúde, da Terra. Algumas pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles, estão se achando eram pessoas normais, né? Mas de repente viraram estrelas. E
falo pelos cotovelos. Tem provocações. Mas a hora dele não chegou ainda não. Vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Volto a repetir, sim, a quarentena prosseguirá de 8 a 22 de abril, 15 dias, portanto, em todo o estado de São Paulo, pelo conjunto de razões que já foram aqui largamente expostas pelos cientistas, médicos e especialistas. Olha, o Brasil já passou de 1.000 mortes pelo coronavírus. São exatamente 1.056 mortes registradas só entre ontem e hoje. Os casos confirmados são 19.638. E aí eu vou no conhecidíssimo João 8,32. Cada vez mais precisamos de verdade. Um país precisa realmente ser informado do que realmente está acontecendo. E não através do pânico, mas através de mensagens de paz, mensagem de conforto, preparar. Eu espero que essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou hoje que não tem a intenção de deixar o cargo. O ministro da Saúde acaba de ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. O clima entre Mandetta e Bolsonaro se tornou insustentável diante da divergência pública sobre o isolamento da população como estratégia para conter o avanço do coronavírus. Fontes do Palácio do Planalto já apontam Nelson Teich, oncologista do presidente Jair Bolsonaro, como um novo ocupante da pasta. O ex-ministro Mandetta, logo depois de sair do Palácio do Planalto, disse esperar que a volta da circulação de pessoas seja feita com base na ciência. Não dá para a gente pensar que está tendo uma troca ministerial se não foi negociado nada ali dentro do Palácio do Planalto. A gente acompanhou ao longo do dia inteiro, pela manhã, essa chegada do Dr. Nelson junto com o Dr. Lincoln, que é o presidente da Associação Médica Brasileira. Então, se o presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão de mudar, é porque ele não concorda com o modelo de combate ao coronavírus que vigora hoje no Brasil, encabeçado até agora à tarde, no começo da tarde, pelo Luiz Henrique Mandetta. O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, tomou posse hoje numa cerimônia lotada no Palácio do Planalto. Ele disse que o foco da pasta será nas pessoas, mas em nenhum momento falou sobre a política de isolamento social. Eu não consigo ser otimista, já fui. É impossível você prever o que vai acontecer aqui, porque qualquer epidemia é imprevisível, mas nós temos características especiais. É a primeira vez que a epidemia se dissemina num país continental com as desigualdades sociais do Brasil. E hoje foi um dia particularmente triste. Nós batemos um novo recorde diário de mortes notificadas. Foram 474 nesta terça-feira. Ao ser perguntado sobre o fato do Brasil ter ultrapassado a China e já ter mais de 5.000 mortos pela Covid-19, Bolsonaro deu a seguinte resposta. Mas e daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Logo depois, o presidente perguntou se tinha alguém transmitindo ao vivo. Responderam que sim. Bolsonaro então olhou para as câmeras e disse que se solidariza com as famílias das vítimas. Se lamenta a situação que nós atravessamos com o vírus. Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas. Okay? Mas é a vida. Amanhã vou eu. Em Manaus, o colapso do sistema de saúde está fazendo com que pessoas saudáveis corram riscos altíssimos de contaminação dormindo no chão de um hospital. Elas acompanham pacientes internados. É preciso responsabilidade nessa hora. E o chefe de Estado, o chefe de um poder, ele deve, sobretudo, pensar nas pessoas que ele governa. Ele deve pensar neles. É assim que os heróis se arriscam na guerra. É assim que os enfermeiros ficam ali até o último suspiro. É assim que ficam as pessoas que estão nas ruas.
Hoje, um protesto silencioso na Praça dos Três Poderes foi interrompido por manifestantes que hostilizaram os profissionais. Maranhão é o primeiro estado do país a entrar no lockdown. A partir de amanhã, todas as atividades não essenciais serão suspensas na capital São Luís e outras 3 cidades. A pandemia de Covid-19 disparou a venda de medicamentos aqui no Brasil, mesmo sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Foi isso que constatou o Conselho Federal de Farmácia. O TRF3 mantendo a determinação e o presidente Jair Bolsonaro tem que apresentar à Justiça os exames que fez para detectar e provar que deu negativo. Os 2 resultados deram negativo, segundo o governo, para a Covid-19. O primeiro dia de bloqueio de atividades em Belém e mais 9 cidades do Pará. O chamado lockdown foi marcado por ruas cheias e aglomerações. Você que está na rua, o governo do estado alerta. Você está em risco. Volte para sua casa. A Lancet, uma das revistas médicas mais antigas e respeitadas do mundo, divulgou agora à noite um editorial com críticas às ações do governo brasileiro no combate à pandemia. O diretor da revista acompanha de perto o estrago do novo coronavírus. Richard Horton conta que resolveu escrever um editorial depois de saber do "e daí" de Jair Bolsonaro diante de milhares de mortes. A Lancet afirma que hoje no Brasil, talvez a maior ameaça à resposta à Covid-19 seja o presidente brasileiro. E como faz a ciência, a Lancet levanta uma hipótese. Bolsonaro precisa mudar drasticamente seu rumo ou terá de ser o próximo a sair. Estamos com a tela aberta aqui. Elis Garcia. Academias não estão autorizadas a abrir. No Riacho Fundo 1 tem academia funcionando sempre. É ou não é sem noção? É mais do que isso, viu, Elis? Porque se a academia não cumpre, a lei não é confiável. E olha, você faz academia para quê? Para ter mais saúde. Agora não adianta ir para ter saúde e morrer de Covid. Até porque o caixão na Covid é fechado, ninguém vai ver seu corpo bombado lá dentro. Neir. Aqui em Santa Maria tem muita gente pensando que coronavírus é apenas uma gripe e não está usando máscara. Isso é sem noção. Lembrando que a partir da próxima segunda vai começar a fiscalização. Na dúvida, lembre-se dos 3 M's: máscara, multa ou morte. Aí você decide. O Brasil teve hoje o pior dia desde o início da pandemia de Covid-19. Foram 751 mortes nas últimas 24 horas. O número só é pior do que o dos Estados Unidos. Segundo um estudo da USP de Ribeirão Preto, o Brasil pode ter hoje quase 2 milhões de infectados pela Covid. O número seria maior do que o de casos confirmados nos Estados Unidos, que até agora são o epicentro da doença. No Rio de Janeiro, a diferença entre as classes sociais se reflete na taxa de letalidade pela Covid-19. O número de mortes nas comunidades mais do que dobra quando comparado ao de bairros de população com renda mais alta. O Ministério da Saúde atualizou os dados agora há pouco. Veja comigo, já são 155.939 casos. Mas vamos falar das mortes porque são 10.627 mortes. Passamos do limite das 10.730 mortes só nas últimas 24 horas. A Organização Mundial da Saúde confirmou que o planeta venceu a pandemia. Foi o primeiro ano sem um único caso da Covid-19 no mundo. Aeroportos recuperaram todo o movimento perdido. O brasileiro voltou a voar. A vida de bilhões de idosos no mundo inteiro foi salva por aqueles que respeitaram a quarentena. A indústria e o comércio voltaram a contratar e o aumento real dos salários foi o maior da última década. Abraços já são permitidos. Beijos também. Essas são as notícias que a gente queria dar. A gravação de uma reunião do presidente Bolsonaro com ministros é exibida a investigadores, procuradores e para o ex-ministro Sérgio Moro. Moro tinha dito que a reunião mostraria a tentativa de Bolsonaro de interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Pessoas que assistiram ao vídeo afirmam que o presidente se exaltou na reunião. Que usou um palavrão ao dizer que... O diretor-geral da PF. O conteúdo do vídeo. No meio da entrevista, o ministro foi surpreendido com uma edição extra do Diário Oficial com a classificação de 3 novas categorias como atividades essenciais: academias de ginástica, salões de beleza e barbearia. O presidente Bolsonaro defendeu que essas atividades estão relacionadas com a saúde porque tratam do corpo e da higiene.
Tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Decisão de... Quem é manicure, academia... Barbearia. Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. O governo de São Paulo admitiu hoje que já existem todas as condições necessárias para decretar o lockdown, a proibição total de circulação na região metropolitana. Pela primeira vez, o governo de São Paulo assumiu que o estado está próximo da necessidade de um lockdown, a medida mais restritiva de isolamento com bloqueio total de atividades. Duas taxas mostram isso: a de isolamento social, que está em queda, e a de ocupação dos leitos de UTI, que já se aproxima dos 90% na Grande São Paulo. Bolsonaro voltou a defender o isolamento vertical e a retomada das atividades econômicas. Bolsonaro disse a empresários que participavam de uma videoconferência que, se dependesse do governo, já estaria tudo aberto. O presidente convocou o empresariado paulista a pressionar os governadores para suspender as medidas de isolamento social. Sem mencionar o número de mortos pelo coronavírus, que vem subindo exponencialmente todo dia, o presidente repetiu os argumentos em defesa da economia. Uma nota acaba de ser divulgada pelo Ministério da Saúde dizendo o seguinte: o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu exoneração nesta manhã. Durou 28 dias o trabalho de Nelson Teich no Ministério da Saúde. Após desentendimentos com o presidente Bolsonaro, o agora ex-ministro deixou o cargo. Como estou exigindo a questão da cloroquina agora também. Se o Conselho Federal de Medicina decidiu que pode usar cloroquina desde os primeiros sintomas, por que o governo federal, via ministro da Saúde, vai dizer que é só em caso grave? Eu sou comandante, sou presidente da República para decidir. Vai chegar para qualquer ministro e falar o que está acontecendo. E a regra é essa, o norte é esse. Em meio ao agravamento da epidemia de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde está sendo comandado interinamente pelo secretário executivo, Eduardo Pazuello. O posto de ministro da Saúde ficou vago depois que Nelson Teich pediu demissão ontem. Os manifestantes gritavam palavras de ordem contra a imprensa e referiam-se aos jornalistas como lixo. Depois de fazer uma série de insultos, essa mulher agrediu a reportagem da Band com uma bandeira. Ai, desculpa, mas você quer? Lixo é uma vagabunda como essa. Bom, a direção de jornalismo da Band lamenta mais essa prova de desrespeito ao trabalho da imprensa. E ontem, no dia em que o Brasil atingiu pela primeira vez a marca de 1.000 mortes em 24 horas, o presidente Bolsonaro voltou a defender a cloroquina. Numa entrevista nas redes sociais, o presidente adiantou que o ministro interino iria baixar um protocolo sobre esse assunto e também fez uma piada. Toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita, toma cloroquina. Quem for de esquerda, toma tubaína. Agora... O Eduardo Pazuello continuará como ministro da Saúde efetivado. Até então ele estava como um provisório, né, como um interino, assumindo aí esse período onde o Nelson Teich ele pediu essa saída, ele pediu a exoneração dele do governo como ministro da Saúde. E então a notícia agora que chega também é que por Brasília, Eduardo Pazuello continua como ministro da Saúde. Quando a gente vê os números em relação ao coronavírus ou Covid-19, a gente só pensa em números, né? Aí você fala, morreu 1.200 ontem. Mas são 1.200 pessoas. Só 1.200. Não. Não é não. 1.200 pessoas morreram. Aí você pensa nas mães, nos pais, nos irmãos e tudo mais. A gente também tem que entender que quem manda nessa bagaça são os médicos. É o Ministério da Saúde. São eles. Não sou eu, não é o Veloso, boa tarde, não é o Edilson, boa tarde. Não é o Fernandinho, boa tarde. São os médicos. Quem tem que receitar a vacina é o médico. Não é presidente da República, não é governador, não é o raio que o parta.
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, divulgou a gravação da reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril. Olha, nós temos aqui esse momento Nossa coreógrafa oficial aqui. Quem disse que o programa não tinha uma coreógrafa? Olha só. Nós crescemos ouvindo o mestre da televisão falando, ele vai me matar, mas tudo bem. Dix. Porque não tem nada mais importante nesse momento do que a informação de qualidade. E do compromisso com a verdade. 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 A Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 pode se tornar uma doença endêmica, ou seja, ela pode nunca mais desaparecer. A gente tem que conviver com esse vírus para o resto da vida. Isso, claro, vai provocar uma série de mudanças no mundo todo, inclusive no nosso comportamento. No segundo dia seguido, o Brasil registrou o maior número de vítimas em 24 horas entre todos os países do mundo. Olha aqui, a gente vai ver no nosso telão. Foram 807 mortes em 24 horas entre domingo e segunda, bem acima das 620 registradas nos Estados Unidos. México e Peru vêm depois, confirmando que a América Latina virou o novo epicentro da pandemia. Na cidade de São Paulo, 3 pessoas infectadas ou suspeitas de terem sido contaminadas pelo novo coronavírus foram enterradas por hora somente na semana passada. Nos maiores cemitérios sobram a dor e a solidão dos poucos parentes que conseguem acompanhar as vítimas em um sepultamento rápido e sem despedidas. O governador João Dória garantiu que não vai haver isolamento total em São Paulo. O que eu posso antecipar é que nós não teremos o protocolo do lockdown sendo aplicado neste momento, seja na capital de São Paulo, seja em qualquer outra cidade. Isso eu posso antecipar até para tranquilizar as pessoas. Nesta quarta-feira, o país teve 1.086 óbitos por Covid-19. O nível diário se mantém praticamente estável desde terça-feira passada, quando o país rompeu pela primeira vez a marca de 1.000 vítimas num único dia. Com os números de hoje, nós chegamos a 25.598 mortos oficialmente. Manaus dá início a um plano de reabertura do comércio e de atividades não essenciais. A cidade tem mais de 15 mil casos de Covid-19 e 1.314 mortos pela doença. Por isso, a decisão de relaxar o isolamento social é criticada por cientistas que temem um novo colapso na saúde. Começa hoje em todo o estado de São Paulo o plano de reabertura da economia, mas essa volta do comércio ainda provoca muitas dúvidas. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou agora há pouco um cronograma de reabertura da economia da cidade. Nessa terça, mais uma vez, o Brasil bateu o triste recorde no número de mortes em 24 horas por coronavírus. Foram 1.262. O general Eduardo Pazuello foi efetivado como ministro interino da Saúde. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União a oficialização do ministro Pazuello como interino. 20 dias depois que ele está ali comandando o Ministério da Saúde, ele acaba sendo oficializado interino. Hoje saiu no Diário Oficial, Otávio. Acredita? A notícia é que nós provavelmente... É difícil fazer uma pesquisa, assim, mas deve ser o único país do planeta Terra que enfrenta uma pandemia sem ministro da Saúde. E oficializa um substituto. Sim, como substituto. Como substituto, enfim. Perto de completar 100 dias da confirmação do primeiro caso de coronavírus, o Brasil ainda bate cabeça no levantamento de dados sobre a doença. O Ministério da Saúde ainda não divulgou hoje os números da pandemia no Brasil. Ontem foram registrados 584.016 casos da doença, com 32.548 mortos. O Brasil é o 4º país com mais vítimas em todo o mundo. A terceira vez nessa semana que o Ministério da Saúde retarda a divulgação de dados sobre a pandemia. E esse represamento de informações provocou críticas de especialistas e integrantes dos poderes legislativo e judiciário. Agora há pouco, no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre os atrasos na divulgação de dados sobre a pandemia. Sem que ninguém fizesse qualquer menção a nenhum órgão de imprensa específico, o presidente disse, abre aspas, acabou matéria do Jornal Nacional, fecha aspas. Depois, o presidente alegou que o atraso se devia à necessidade de pegar os dados mais consolidados.
mas não explicou por que, por mais de 70 dias, foi possível consolidar os dados mais cedo. E nem por que os números que são divulgados às 10 da noite constam de uma planilha que atualiza dados até às 7 da noite. Em seguida, como faz habitualmente, Jair Bolsonaro criticou o jornalismo da Globo e acrescentou, abre aspas, ninguém tem que correr para atender a Globo, fecha aspas. São 21h45 agora, pelo horário de Brasília. O Ministério da Saúde acaba de divulgar que 30.830 brasileiros entraram nos registros oficiais de casos de Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem agora um total de 645.771 infectados. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 1.005 óbitos e, com isso, o contingente de brasileiros mortos chegou a 35.026, segundo o Ministério da Saúde do Governo do Brasil. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida.